Em um simples voo de teste, a tripulação perde o controle. O nariz não para de subir. Ele continua subindo. No meio da noite, O que você acha? O que faremos? Eu não sei. um Airbus lotado desaparece sobre o Oceano Atlântico. Um show aéreo na França. Um voo de demonstração termina em desastre. Quando há novas tecnologias a bordo, Piloto automático. como os pilotos de aviões confundem seus sinais. Porque o avião não está respondendo. O que nós precisamos fazer? Estenda os flaps, estenda! É um processo de diagnóstico para o qual você não tem muito tempo. O que está acontecendo? As investigações levam a uma questão preocupante. Foi o piloto ou foi o avião? Precisamos saber. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Avião versus piloto. Aeroporto de Basel-Mulhouse, França. 26 de junho de 1988. Um novo modelo de avião está prestes a ser apresentado ao mundo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo deste Airbus A320 que foi colocado em serviço há apenas 2 dias. O Airbus A320 é a primeira aeronave civil a usar a tecnologia Fly-by-Wire. A Air France designou o comandante Michel Asselineau, chefe de treinamento de pilotos para o A320, para iniciar o que seria uma revolução no comando dos aviões. A tecnologia Fly-by-Wire muda a maneira como os pilotos operam os seus aviões. Recolher o trem. No sistema Fly-by-Wire, o piloto essencialmente pilota o computador e o computador pilota a aeronave. Com esse novo sistema, os pilotos não controlam mais manualmente as superfícies de voo, como leme e profundores. Eles agora pilotam o avião enviando comandos através do sistema eletrônico do avião. A filosofia da Airbus era: vamos nos livrar da maior parte dos erros humanos ao nos livrarmos dos comandos humanos o máximo que pudermos. Em seu voo de estreia, há muito em jogo para o Airbus A320 e para o comandante Asselineau. Air Charter 296, gostaríamos de rodar, por favor. ACF 296Q liberado para decolar. Nós tentamos demonstrar a capacidade daquela aeronave. Nós queríamos nos exibir? Não, exatamente. Nós queríamos fazer um bom trabalho e certamente faríamos um bom trabalho. O Airbus e 130 convidados e jornalistas estão a caminho do aeroporto de Hebsheim. Quando embarquei no avião, eu pensei, ótimo, isso vai ser uma experiência inesquecível. E foi mesmo um momento inesquecível. Multidões ansiosas se reuniram em um show aéreo para ver o Airbus pela primeira vez. Air Charter 296. Upshine, olá. Estamos vendo o aeródromo para fazer o sobrevoo. Sim, posso vê-lo. Está liberado. Para exibir o avião, o comandante Asselineau está planejando um sobrevoo de baixa altitude com o nariz para cima, em Alpha Max. Isso é o mais lento que um avião pode voar nesse ângulo sem o risco de entrar em stall. Nós vamos fazer o sobrevoo a 100 com o trem de aterrissagem baixado. E você pode deixar comigo. Eu farei o Alpha Max. Eu já fiz 20 vezes. Ok, estamos chegando para o sobrevoo de baixa altitude e baixa velocidade. 60. O Airbus chega à altitude planejada para a manobra Alpha Max. Ok, você está a 30 metros agora. 30. Atenção, atenção. Asselineau deve manter o avião em uma posição estável, com o nariz para cima. Ok, eu estou bem aqui. Desconecte o empuxo automático. Normalmente, o recurso de segurança aceleraria automaticamente um avião movendo-se devagar demais. Mas o piloto desativa essa proteção.
Antes de terminar a manobra, Aceline fica chocado ao encontrar árvores diretamente em seu caminho. Eu não fazia ideia de que no fim da pista havia uma floresta. Para mim, eram apenas arbustos. 9. Aceline tenta subir. Mas o avião continua caindo. Droga! Eu comecei a ver galhos de árvore pela janela e eu fiquei espantado com aquilo. Deus. Ai, meu O que Deus. será que aconteceu? Não. Meu Deus. Ai, não pode ser. Incrivelmente, a fuselagem ainda está inteira. Eu quebrei o meu assento porque eu estava segurando com muita força. Então eu pude ver um monte de chamas por todo o lado. Chamas de cerca de 20 metros de altura ao redor da cabine de comando. Todos sobreviveram ao impacto. Mas no pânico, uma mulher e 2 filhos são dominados pela fumaça e morrem. O acidente não poderia ter ocorrido em pior hora para a Airbus. Eles estavam experimentando esse novo conceito que eles haviam anunciado amplamente como um novo nível de segurança para o voo civil. E aí um piloto vai e destrói um. Investigadores da BEA, Agência de Investigação de Acidentes da França, enfrentam um novo desafio. O sistema fly-by-wire do A320 alterou a relação entre piloto e avião. Ele fornece aos computadores a capacidade de substituir comandos humanos para corrigir erros do piloto. Foi isso que aconteceu em Ramstein? Foi o piloto ou foi o avião? Precisamos saber. O comandante Aceline chega para ser interrogado. Minha intenção era fazer um sobrevoo em baixa velocidade. A configuração de pouso, nós íamos acelerar sobre a pista de pouso e ir para Alpha Max. Aceline planejava passar pelos espectadores a 30 metros de altura. Mas os investigadores descobrem que essa altitude viola os padrões nacionais de segurança. Ele deveria estar a 150 metros de fato. Mas naquela época havia uma tendência para os pilotos que faziam shows aéreos e coisas assim voarem um pouco mais baixo e às vezes muito mais baixo. Para entender o que aconteceu quando o A320 voou tão baixo, os investigadores têm uma prova rara. Um vídeo do acidente. Foi a primeira vez que tivemos o vídeo de um acidente. Normalmente um acidente acontece no meio do nada. Os investigadores descobrem que o A320 estava voando ainda mais baixo do que os planejados 30 metros. Aquele avião estava voando a aproximadamente 10 metros acima do solo. Nenhum avião desse tamanho ou de qualquer outro tamanho deveria fazer um sobrevoo tão baixo. Por que o comandante estava voando tão perto do chão? Eu acreditava que estava a 30 metros. O comandante Aceline insiste que os instrumentos falharam. Mas os investigadores estão céticos. Aceline tinha mais de um instrumento para fornecer informações de altitude. Algumas pessoas disseram, mas você podia ter ouvido o radioaltímetro dizendo 30-30. Não, porque naquela época esse avião era muito barulhento. E os avisos radioaltímetro de rádio, ou as chamadas do radioaltímetro, eles não estavam passando pelo fone de ouvido. O comandante Aceline não sabe o quão baixo ele está voando, até que é quase tarde demais. O que você fez quando viu as árvores? Fiz o que qualquer piloto faria, tentei passar por cima delas. Não pode ser. 30.
Os dados da caixa preta mostram que o comandante Arcelin aumentou o empuxo e puxou o seu manche lateral para trás. O manche lateral controla o profundor do avião. Ao ser puxado para trás, deveria ter movido o profundor e feito o avião ir para cima. Mas os investigadores podem ver que não foi isso que aconteceu. O profundor desceu. Arcelin queria subir, mas o avião continuou a descer. Por que o avião não respondeu como o piloto esperava? Existe uma falha grave no sistema fly-by-wire do A320? Os investigadores se perguntam se o sistema de voo do A320 foi confundido pela manobra de Alpha Max de baixa velocidade e baixa altitude. Os sistemas fly-by-wire do avião teriam iniciado o modo de pouso? Os investigadores se voltam para o gravador de dados do voo. Mas os sistemas do A320 são tão avançados que o gravador não consegue rastrear todas as funções do avião. O avião estava no modo de pouso ou não? Os investigadores realizam seu próprio voo de teste para replicar a trajetória do A320 no show aéreo. Repetimos o acidente exatamente como aconteceu, mas na pista mais longa de Toulouse. Ok? Potência em marcha lenta. Agora coloque em Alpha Max. É isso aí. Suavemente. Altitude, 12 metros. 10 metros e meio. Segura. O Airbus está agora em Alpha Max, voando bem devagar, com o nariz para cima. Ok, agora impulso total. Sentiu isso? Proteção alfa. Os computadores iniciaram a proteção alfa para impedir que o avião entrasse em stall. Agora os investigadores sabem o que aconteceu no voo 296. Proteção alfa. Voar lentamente com o nariz para cima reduz o fluxo de ar nas asas. E isso pode fazer com que um avião perca a sustentação e entre em stall. Para evitar o stall, o computador está programado para baixar o nariz para aumentar o fluxo de ar. O computador anulou os comandos do piloto, não para aterrissar o avião, mas para evitar um stall. O comandante não percebeu que o avião havia lançado a proteção alfa. Por sua vez, não houve tempo suficiente para o piloto anular a proteção alfa e subir. A conclusão do meu relatório foi que o avião estava baixo demais, lento demais e sem potência suficiente. A confusão na cabine de comando obrigou a Airbus a melhorar os procedimentos de treinamento e segurança. Os passageiros convidados são impedidos de participar de quaisquer voos de demonstração. Apesar do acidente, o A320 se tornaria um dos aviões comerciais de maior sucesso da história, vendendo mais de 750 unidades em seus primeiros 10 anos. E a tecnologia fly-by-wire foi adotada com segurança por uma nova geração de aeronaves de passageiros. Estenda os flaps. Mas aprender a trabalhar com esses complexos sistemas de voo continua sendo um processo constante e, às vezes, trágico. Meu Deus! Temos que ter pilotos que entendam as limitações e os modos dos sistemas que estão usando para realmente pilotar o avião. Isso significa que nós não devemos confiar demais neles e eles em nós. No aeroporto de Perpignan, no sul da França, 27 de novembro de 2008. A tripulação do voo 888 da XL Airways Germany está se preparando para um voo de aceitação. Senhores, boa tarde. Então, já encontraram alguma coisa? A XL Airways Germany arrendou o A320 da Air New Zealand. E aí, tá tudo bem? Antes que a XL possa devolver o avião, ele deve demonstrar que está em perfeitas condições de funcionamento antes que a Air New Zealand o receba em sua própria frota. É muito semelhante a devolver um carro de leasing, onde a concessionária
vai pegar o carro, eles vão mandar a manutenção revisá-lo, certificar-se de que ele não tenha se envolvido em um acidente, que não tenha sido danificado de alguma forma e que os sistemas realmente funcionem como deveriam. É melhor porem o cinto. O comandante Norbert Kappel testará os sistemas automatizados do A320. É diferente de muitos aviões convencionais, porque você o pilota através de um computador. Mas as características de manejo do avião são muito boas. O comandante e seu copiloto estão acompanhados por um piloto, um oficial de aviação da Air New Zealand e 3 engenheiros. 888 Tango, liberado para decolar na pista 33. Liberado para decolar na pista 33. Ok, senhores. Aqui vamos nós. Subindo para o nível de voo. 180. O plano de voo prevê uma viagem de 2 horas e meia até a costa oeste da França, antes de retornar a Perpignan. O percurso deve fornecer a oportunidade para realizar cerca de 35 testes. Sem as mãos agora. Uma curva fechada aciona o sistema que impede que o A320 se incline demais. Sim, isso aí. Muito bom. Está perfeito. Agora o comandante levará o avião bem perto de entrar em stall. Aqui precisamos ir devagar com a recuperação. Esse teste requer que o avião seja desacelerado bem abaixo da velocidade normal para permitir que as proteções automatizadas sejam ativadas. Deixe a potência em marcha lenta. Ajustar a inclinação. Flaps no máximo. Mas em vez de baixar o nariz para evitar um stall, Meu nariz não para de subir. Ele está subindo. Isso parece certo para vocês? Manche para frente. Ai, não. Meu Deus! Troca! Ah! Triplo 8 Tango, contate a torre. Um dos aviões mais avançados e populares do mundo caiu dos céus. Investigadores precisam descobrir a causa antes que aconteça novamente. O voo 888 da XL Airways Germany caiu ao largo da costa da França. Não há sobreviventes. 3 dias após o acidente, equipes de mergulho recuperam as caixas pretas. O Departamento de Investigação de Acidentes da França é responsável por descobrir o que deu errado. Então ele caiu bem aqui. Já que a tripulação da XL estava testando os sistemas de voo do Airbus, os investigadores enfrentam um enorme quebra-cabeça. Nós não tínhamos nenhuma referência para esse tipo de voo. Os investigadores rastreiam a sequência de testes capturados no gravador de dados de voo. Vamos escutar. Ok, podemos fazer o VHF-3. Sistemas de navegação. Ok, isso está bom. Precisamos ir devagar com a recuperação. Potência em marcha lenta. Ajuste a inclinação. Flaps no máximo. No teste final que realizou, o comandante reduziu a velocidade para deixar o avião perto de um stall. Quando o Airbus diminui demais, o computador de controle de voo deve aumentar automaticamente a velocidade para evitar que o avião perca sustentação. Ele também deve corrigir a inclinação do avião, neste caso, baixando o nariz. Isso é exatamente o que o Airbus fez no voo de demonstração em Habsheim. No voo da XL, o comandante espera que a proteção automática de stall seja acionada.
Mas o avião não responde como ele espera. No nariz não para de subir. Está subindo. Por que a proteção contra stall não entrou em ação? Com licença, senhor. Eu tenho os dados do sensor de ângulo de ataque. A proteção contra stall é um dos principais recursos de segurança do Airbus. Investigadores descobrem um sério problema no sistema. Isso é estranho. No meio do voo, os sensores de ângulo de ataque falharam. Sabemos que eles estavam descendo aqui, mas os sensores ainda mostram uma ascensão. Os sensores de ângulo de ataque ficam na parte externa do avião. Durante o voo, o seu movimento giratório auxilia o computador do avião e ajusta automaticamente o ângulo da aeronave. Dados de voo mostram que os sensores não falharam até 22 minutos após a decolagem. O que poderia ter impedido os sensores de funcionarem no momento do acidente? Temos que dar uma olhada nesses sensores. O investigador principal, Sebastian Davy, tem uma ideia. Em grandes altitudes, o ar fora do avião é extremamente frio. Os sensores podem congelar? Se houvesse gelo no mecanismo do sensor, ele poderia tê-lo congelado no lugar, enviando dados errados para o computador do avião. Está subindo. A água da chuva de uma tempestade forte inundou os sensores e depois os congelou? Ele teria que chegar até aqui. Mas os relatórios revelam que o avião não encontrou nenhum mau tempo. O tempo estava bom naquele dia. Se a água entrou nos sensores, isso aconteceu em solo. Os investigadores estudam registros de manutenção e descobrem que o avião acabara de receber uma nova pintura. Os procedimentos adequados foram seguidos e os sensores foram cobertos para o processo de pintura. Mas os sensores foram deixados descobertos durante o processo de limpeza. Normalmente, os funcionários de manutenção usam um pano limpo para remover qualquer poeira depois. Mas desta vez, eles enxaguaram o avião com uma mangueira. As operações de pintura no avião acabaram demorando um pouco mais. Enxaguar a aeronave foi mais rápido. Borrifar sensores descobertos com uma mangueira de alta pressão pode explicar como a água penetrou tão fundo. Mas os investigadores precisam de provas. Eles montam um sensor em um equipamento de teste e recriam o procedimento de limpeza. Tudo bem, abra. Em seguida, eles colocam o sensor em um congelador e duplicam as temperaturas frias encontradas a 10.000 metros. Os investigadores se dão conta de que o A320 estava voando com sensores congelados. Tudo bem. Eles podem finalmente começar a entender o que aconteceu a bordo do voo 888. Os computadores de controle de voo só podem responder aos dados e aos comandos que recebem, já que as aletas do ângulo de ataque não podem se mover. Elas não podem ativar as proteções de baixa velocidade que a tripulação esperava. No nariz não para de subir. Está subindo. Com a proteção contra stall falhando, o comandante tenta sair da situação. Manche para frente. Ele aumenta a potência e usa seu manche lateral para baixar o nariz e aumentar o fluxo de ar e a sustentação. É uma manobra comprovada para evitar o stall. O A320 não responde. Isso parece certo para vocês? O avião continua a subir até perder a sustentação e cair. Por que o avião não respondeu aos esforços do piloto? Os investigadores usam uma simulação de computador para obter uma visão mais completa do que deu errado. Pausa. Eles notam um alerta na tela da cabine de comando. Aqui. O que é isso? Usar nível vertical manual. A advertência está dizendo ao piloto para ajustar manualmente os profundores para uma mudança mais acentuada da inclinação.
Os investigadores determinam que, já que os computadores não conseguem entender os dados defeituosos provenientes dos sensores congelados, o piloto automático muda para um modo que exige mais comandos manuais. Mas a tripulação não percebe. O avião, por definição, quando começa a receber dados que não conseguem descobrir como reverter, conclui que algo está errado. Eu não sei o que é. Isso é para os pilotos resolverem. Manche para frente. Voltando seu foco para o controle lateral, o comandante provavelmente presume que o piloto automático está ajustando a inclinação. O avião passou o controle aos pilotos bem aqui. Voo manual. Eles tentaram inserir o comando de descer o nariz no controle lateral, mas os esforços não foram suficientes. Estenda os flaps, estenda! Agora os pilotos se encontram em uma situação muito difícil. O avião não está acelerando, o nariz está subindo e é muito difícil fazê-lo baixar. E eles estão em baixa altitude. Os 2 membros da tripulação tentaram de tudo para recuperar e assumir o controle da aeronave. Mas eles não entenderam completamente a situação. Eles estavam em uma situação de recuperação, de stall, sem muita altitude, com o que trabalhar. Voando com sensores defeituosos e perplexos com a falta de resposta do avião. Ai, não! Meu Deus! Os tripulantes não conseguem salvar a si mesmos ou a seus 4 passageiros do catastrófico stall. Troca! O relatório final do acidente recomenda especificamente mais treinamento para a recuperação de stall. O melhor treinamento para eventos de perda de controle é algo que todos os pilotos precisam. A perda de controle é a principal causa da fatalidade em todos os aspectos da aviação. Então, nós precisamos aprender bem essas lições, porque vamos fazer esses voos de novo. Meses depois, os investigadores franceses enfrentam outro acidente misterioso. Piloto automático. Você entende o que está acontecendo? Um voo atravessando o Oceano Atlântico nunca chega ao seu destino. 1º de junho de 2009. O voo 447 da Air France atravessa o Oceano Atlântico em um voo de 11 horas do Rio de Janeiro para Paris. Há 216 passageiros a bordo do Airbus A330. O piloto Marc Dubois, de 58 anos, está no comando. Air France 447. Air France 447. Prossiga. Ele é um dos comandantes mais experientes da Air France. O seu copiloto é Pierre-Cédric Bonin, de 32 anos. Estamos chegando ao Intol. E Robert, de 37 anos, é o piloto reserva. Manter nível de voo em 350. Ok, entendido. À 1h49 da manhã, o A330 deixa a vigilância do radar no Brasil e nunca mais se sabe dele. Air France 447, aqui é Dakar. Pode me ouvir? Responda. Air France 447. Dakar para Air France. Vocês conseguiram contato com a F447, câmbio? Negativo. Aguarde linha, por favor. Pela manhã, a companhia aérea é forçada a concluir que o Air France 447 quase certamente caiu no mar. É um dos piores acidentes da história da aviação comercial. Acredita-se que 228 pessoas morreram. Foi um verdadeiro choque para toda a indústria que uma aeronave moderna como um Airbus A330, operado por uma companhia aérea de nível internacional, a Air France, pudesse sumir sem aviso algum. O BEA, o Serviço de Investigação de Acidentes da França, é chamado para resolver o mistério. Muito obrigado. A perda de um avião durante um voo de cruzeiro é sempre rara. Estamos
mais acostumados a tratar com eventos que ocorrem durante a decolagem ou a aterrissagem. Então, este evento levantou muitas questões. Todas as evidências e respostas que os investigadores estão buscando provavelmente estão no fundo do Oceano Atlântico, em algum lugar entre Rio e Paris. Se nós não encontrássemos os gravadores de voo, nós nunca entenderíamos o que aconteceu. Investigadores vasculham o fundo do oceano em busca de destroços, enquanto outros membros da equipe examinam a única prova concreta que tem até agora. Farei um levantamento de todas as mensagens que eles enviaram. As 24 mensagens de manutenção enviadas pelo Sistema de Endereçamento e Comunicação de Aeronaves do Air France 447, chamado ACARS. Ter apenas as mensagens de manutenção para trabalhar é muito incomum. Nós tínhamos pedaços de informações que realmente nos deram pouca informação. Está vendo? Esse é o problema com os tubos de pitot. Uma das mensagens de manutenção registra uma falha no dispositivo que mede a velocidade no ar, o tubo de pitot. As mensagens do ACARS nos deram a primeira peça do quebra-cabeça. Sabíamos que havia um problema de entupimento nos tubos pitot. Tubos de pitot são pequenos sensores cilíndricos que ficam na parte externa da fuselagem do avião. Conforme o ar passa pelos tubos, eles calculam a velocidade no ar. Mas às vezes, os tubos de pitot falham temporariamente. Em um ambiente com cristais de gelo muito denso, todos os cristais de gelo entopem o tubo e impedem a entrada de ar. Os tubos estavam congelando o tempo todo. Irritante, mas certamente não era perigoso. Se você perder um tubo de pitot, você não cairá do céu. Os pilotos sabiam sobre a questão e como responder a ela. Aqui, veja isto. A empresa havia notificado os seus pilotos com um OSV, um boletim informativo que descrevia o fenômeno e as medidas apropriadas a serem tomadas. Os investigadores concluem que os tubos de pitot congelados não podem explicar o acidente. Há mais nessa história. Mas o corpo crítico de provas permanece enterrado no fundo do mar e talvez nunca seja encontrado. Última posição conhecida. Sob as circunstâncias, era essencial encontrar os gravadores para entender o acidente e poder explicar por que ele aconteceu. As equipes de busca vasculham 17 mil quilômetros quadrados de oceano, atentos ao sinal emitido pelas caixas pretas do Airbus. Os investigadores estão correndo contra o tempo. Os sinalizadores só podem enviar um sinal por 30 dias. Depois disso, eles ficarão em silêncio para sempre. 30 dias de buscas não localizam as caixas pretas do voo 447 da Air France. Mas os investigadores recuperam alguns detritos, incluindo coletes salva-vidas não utilizados. Recuperar os coletes salva-vidas em suas embalagens originais nos revelou que o evento aconteceu muito rapidamente. E com a velocidade, os passageiros não estavam prontos para o impacto com a superfície da água. Uma parte da galley do voo 447 também foi recuperada. Parece que houve uma pressão vertical. Assim. Eles se deram conta de que o avião não mergulhou de nariz no mar. Era quase certo que ele tinha dado uma barrigada no mar. E como isso poderia ter acontecido com um avião moderno é o que ninguém conseguia imaginar. Por 2 anos, os investigadores trabalham no escuro. Então, em abril de 2011... Pare aí. Aproxime-se daquilo. Ao largo da costa brasileira, 11 quilômetros a nordeste da última posição conhecida do avião, a uma profundidade de mais de 4.000 metros, os destroços do voo 447 e as 2 caixas pretas foram finalmente encontrados. Gravador de voo. Os investigadores finalmente têm as provas concretas de que tanto precisam. Começando com o gravador de voz da cabine, eles cuidadosamente abrem a caixa de proteção.
procurando o cartão de memória interno. Isso não é bom. Nós notamos rapidamente que havia pequenas partes que estavam quebradas. Então, não tínhamos certeza de que tudo estava funcionando. Se os técnicos não puderem consertar o gravador de voz quebrado, pode não haver maneira de saber o que estava acontecendo na cabine de comando antes do acidente, ou quem estava pilotando o avião. Veja a placa do gravador de dados. Um exame atento da segunda caixa, o gravador de dados do voo, traz uma notícia melhor. Está intacto, sem problemas. O cartão de memória estava em excelente estado. Nós conseguimos ler os dados rapidamente. Enquanto os técnicos tentam consertar o gravador de voz da cabine de comando, os investigadores cuidadosamente reúnem os dados do gravador de voo. Estamos em um voo de cruzeiro a 10 mil metros. O gravador de dados de voo revela que os tubos de pitot, de fato, congelaram. Os tubos de pitot congelam aqui. Os tubos congelados produzem leituras de velocidade do ar erráticas, disparando um alarme. O piloto automático se desliga e o piloto assume o controle do avião. Foi ensinado à tripulação que um tubo de pitot congelado deve se desentupir sozinho em menos de 1 minuto. Os pitôs da aeronave só ficaram sujeitos a entupimento por cerca de 56 segundos. E depois disso, as leituras de velocidade voltaram ao normal. O piloto só precisa manter o avião firme e o problema desaparecerá. Mas ele não se mantém firme. Em vez disso, quem estava pilotando puxou o controle e ergueu o nariz do avião. Ele subiu mais de 750 metros. Se você puxar o nariz de um avião para cima, ele estará indo para cima. Ele vai desacelerar. Um pequeno problema, tubos de pitot congelados, se transforma em uma emergência. Aqui, a velocidade deles caiu em mais de 90 nós em menos de 1 minuto. Isso desencadeou um alerta de stall aqui. Alerta geral. Em um stall aerodinâmico, as asas perdem sustentação e o avião começa a cair. Foram as ações do piloto que levaram o avião ao stall. Eles caíram mais de 3.700 metros por minuto. Inexplicavelmente, o piloto continuou a puxar o controle para trás, quando deveria estar baixando o nariz do avião. Quanto mais você ergue o nariz, mais sustentação será destruída. E era isso que estava acontecendo com o Air France 447. Mas por que o piloto continuou a puxar o controle e levantar o nariz, fazendo o avião entrar em stall? Só o gravador de voz da cabine de comando pode revelar o que estava acontecendo na cabine durante o stall. Air France 447, prossiga. Os investigadores consertaram o gravador de voz da cabine e estão prestes a finalmente entender o que causou o pior desastre na história da Air France. Você conseguiu dormir? Mais ou menos. Os investigadores agora sabem que, minutos antes da queda, o comandante deixou a cabine de comando para fazer o seu intervalo. Com licença. Pode passar os controles para a esquerda? O piloto, David Robert, ficou no lugar do comandante mais experiente. O gravador de voz nos permitiu entender quem pilotava o avião e quem monitorava os parâmetros. Os investigadores então ouvem que o avião atinge uma coluna de cristais de gelo nas nuvens. Há turbulência e os cristais de gelo batem no avião, bloqueando os tubos de pitot. As leituras de velocidade no ar não são mais válidas. Alerta geral. Isso é o piloto automático se desligando. Ele avisa os pilotos com um som muito alto e definitivamente foi um choque para esses pilotos. E foi a reação deles a esse alerta que foi a chave para tudo mais que se seguiu. O controle é meu. Finalmente, os investigadores sabem qual piloto pôs o avião em stall. O que é isso? O piloto reserva Bonin está puxando o controle e desacelerando o avião. Nenhum piloto consegue descobrir por que o alerta foi acionado. O copiloto Robert não entende o que está acontecendo.
Ele vê o avião subindo e ele vê a velocidade do ar caindo. E ele diz, ei, cuidado com a velocidade do ar. Nós perdemos a velocidade. Os pilotos precisam empurrar o nariz do avião para baixo para ganhar velocidade. Mas Bonan continua a puxar o controle, erguendo o nariz da aeronave. Ok. Eu vou descer de novo. De acordo com todos os três, você está subindo, então volte para baixo. Os pilotos lutam para entender a situação e recuperar o controle do avião. Estão fazendo tudo errado. Devia ser óbvio o que fazer. Desesperado para salvar os seus 216 passageiros, Robert chama o comandante de volta ao seu posto. Bonan aumenta o empuxo ao máximo, mas isso não adianta. Você entende o que está acontecendo? Estou perdendo o controle do avião. Quando chegam aqui, estão caindo a mais de 1.800 metros por minuto. Então, eles ainda têm cerca de 2 minutos para descobrir o que está acontecendo. O copiloto Robert decide assumir o controle. Controles para a esquerda. Ele tenta empurrar o nariz do avião para baixo, o passo fundamental para se recuperar de um stall. Mas Bonan ainda está puxando seu controle para trás. Eles podem usar seus controles laterais ao mesmo tempo. Se ambos forem em diferentes direções, tendem a se anular. 90 segundos depois do início da crise, o comandante Marc Dubois retorna. Que droga estão fazendo? Nós perdemos todo o controle do avião, não entendemos mais nada. Já tentamos de tudo. Já que eles estavam acreditando na situação em que então se encontravam, eles apenas voltaram ao instinto básico, que é: eu quero subir, eu quero parar de cair, vamos puxar o nariz para cima. O que acham? O que faremos? Eu não sei, está descendo. O comandante não tem tempo suficiente para avaliar a situação. Estamos a 2.700 metros. Suba. Mas eu já estou com o nariz para cima no máximo. Finalmente, Dubois entende. Bonan, o copiloto, está causando o stall puxando o nariz para cima. Não suba! No momento em que eles descobrem, é tarde demais. Robert não consegue sustentação o suficiente para se recuperar do stall. A 600 metros, os sensores detectam a superfície do oceano e acionam novos alertas. Nós vamos cair. Isso não pode ser verdade. O que está acontecendo? A aeronave atinge a água a 200 km por hora. Mais de 3 anos após o acidente, os investigadores anunciaram que a queda do voo 447 foi causada pela falha da tripulação em entender e retificar a situação após o congelamento dos tubos de pitot. Quando tudo mais desaparece em termos de sua capacidade de entender o que está acontecendo e você tem um desafio, você volta ao básico. Se alguém apenas dissesse, sabe, dane-se isso, bom, vamos acelerar e vamos usar o controle lateral, sair dessa, eu vou assumir até aqui e nós vamos superar isso. Eles ainda estariam conosco. A Air France inclui novos procedimentos de treinamento para ensinar às tripulações como lidar com velocidade do ar não confiável e como se recuperar de um stall em grandes altitudes. Isso ajuda a evitar que acidentes semelhantes aconteçam novamente. O progresso na segurança aérea tem sido nada menos do que surpreendente. Nós não entendíamos o que eram os fatores humanos, não entendíamos que as comunicações e todas essas coisas nos levaram agora ao ponto em que estamos, a quase zero. Estamos tão perto que quase dá para sentir.